Boa noite, amigos. Como Boa vão? Tudo noite. bem? Boa Boa noite. noite. Boa noite, Boa boa noite. noite. Então, eu ia perguntar se está bom o áudio, não preciso mais perguntar. Não. Pessoal, hoje a nossa live é sobre mapa védico grátis, né? Eu Hum. sempre falo, quando a gente ouve a palavra grátis, a gente desconfia, porque nada de Uhum. graça nesse mundo, né? Não existe nada de graça assim, que depois não tenha um preço, né? Algo a ser pago. Mas Uma contrapartida, é. mas só que a gente resolveu realmente fazer essas análises gratuitas justamente no sentido de tentar trazer, né, algum tipo de consciência na vida das pessoas, porque uma coisa que é interessante, né, é que as pessoas querem que a vida delas mude, né, mas elas mesmas não querem mudar, né? Então a mudança ela é na consciência sempre, né? Ou seja, o mundo ele nunca vai mudar, né? Sempre as coisas vão ser do mesmo jeito, mas a forma como a gente percebe elas, né? A forma como a gente se relaciona, a forma como a gente tem a nossa percepção, né? E como nós reagimos a isso é que vai mudar, é que vai realmente mudar o nosso futuro, né? A nossa mudar os nossos karmas, mudar o nosso destino, né? Pessoal, aqui nesse PDF que eu estou mostrando aqui para vocês, está escrito Palavra das Bhavas, né? Palavra-chave das Bhavas. A palavra-chave nós chamamos de Karakas, né? Na astrologia védica, tá? Bhava significa casas. Então, cada casa tem um conjunto de palavras-chaves, né? Que vocês vão ver depois que quando houver grahas, né? Ou seja, quando houver planetas posicionados nessas diferentes bhavas, né? Diferentes casas, naturalmente esses assuntos vão ter vão se tornar, né, bastante dinâmicos, né, bastante proeminentes na vida de uma pessoa. Agora, a questão é justamente essa: se ele vai ser positivo, se essas palavras vão ser do ponto de vista positivo ou negativo, isso depende inteiramente do posicionamento desse planeta nessas bhavas, né, nessas casas aí, né? Então, nós temos aqui esse PDF que nós vamos chamar de PDF número 3, tá? Que é a palavra das bhavas. Eu vou depois lembrá-los disso. Depois nós temos aqui o PDF 4, que é o PDF dos rachis, ou seja, os signos, né? Também os signos, cada um de vocês vai ter um signo numa determinada casa, que não são iguais, né? Então, você vai ter também essas palavras-chave acontecendo quando essas casas que têm esses signos forem impactados. E aqui depois tem também embaixo aqui a palavra-chave dos grahas, que são os planetas, claro, de uma forma bastante resumida, né, justamente para não ficar complicando as coisas. E porque as pessoas que estudam, né, até a Simone está aqui para comprovar isso, a coisa realmente ela vai se tornando cada vez mais complexa, mas, por outro lado, você que fica acostumado com isso, né? Você acaba, de tanto você praticar isso, acaba ficando familiar para você e você não acha mais tão complexo, ao contrário, você acha bastante simples, né? Então, a ideia é justamente a gente simplificar as coisas, né? Sabe que quando você vai ouvir alguma coisa assim na internet, qualquer coisa, daí o cara começa a falar, não, isso aí é muito complicado, isso é muito... Eu já vi que o cara não entende nada. Mas, enfim, vamos, vamos lá, vamos ao que interessa, né, pessoal? Vamos ao que interessa. Hoje nós temos três mapas que nós vamos analisar aqui, que a Simone mandou. E o primeiro, quem que vai ser, Simone? A gente vai analisar agora o do Guilherme. Acena aqui pra gente, Guilherme. Guilherme. Guilherme é aquele ali, né? Tá, deixa eu ver. Perfeito. Guilherme tem Rahu no Lagna. O Guilherme, ele nasceu. Peraí, sai. O que você está fazendo aqui? Vai para lá. Rapaz, um monstro desse aqui quer entrar num lugar minúsculo aqui. Nasceu em 89. Sua câmera desligou, Horácio. Foi ele. Peraí. Sai daí, sai daí. Olha lá. O que você está fazendo, rapaz?
Pera aí, pessoal. Ok. Não voltou, né, a imagem? Ainda não. Ainda não. Ah, tudo bem. Vai sem imagem mesmo, tá? Mas o áudio tá funcionando, né? Rapaz, o cara entrou aqui no meio das minhas... O Tava áudio tá ok. nos fios aí, arrebentou tudo aqui. Bruta num grandalhão desse. Não, a gente tava falando de que o Guilherme nasceu em 89, em agosto, e eu tive vendo aqui, ô Simone, agosto, né? 89, agosto. Aqui, ó. Dia Ele tá 17, entre dois eclipses, né? não entendi. Ele nasceu entre dois eclipses, né? 17 de agosto teve o eclipse total lunar e depois, em Já 31 de agosto, eclipse parcial solar. Nasceu entre um eclipse solar e um eclipse lunar. isso. Esse é um evento, claro, né? Eclipses não é toda hora que acontece, mas agora eu fiquei invocado com esse negócio da câmera aqui, gente. Peraí, acho que não vai ter jeito. Eu não vou mexer com isso agora. Ah, estava no lugar errado, peraí. Ai, seria muito bom te ver. Eu não sei o que aconteceu aqui. Se você sair e entrar de novo, professor. Eu acho que vou fazer isso. Vocês, espera aí, tá, gente? Peraí. Ok, Mercúrio em combustão. Ah, peraí, aí já entendi. Pronto. Pronto. Deseclipsou. Uhul! Não, tem um grandão aqui. Você vê o tamanho desse cara aqui? Ele quer entrar só em lugarzinho apertado. Ele quis É, eclipsar, né? nossa senhora. Bom, a gente estava falando da questão do eclipse, né, que é um fenômeno que não acontece todo momento, e aí a pessoa nascer entre dois eclipses, naturalmente ele vai sentir o efeito desse eclipse. Agora, que efeito que é esse, né? Vem do próprio verbo eclipsar, né? Ou seja, causar uma sombra, né? Sombrear alguma coisa, né? O que que é sombrear alguma coisa? Quer dizer que você acaba sendo sombreado por alguma coisa, acaba sendo apagado por alguma coisa, né? Acaba sendo furtado por alguma. Então, esse sentimento de se sentir furtado, de se sentir roubado, de se sentir, de não gostar, né? De esse efeito de ser enganado, ser furtado, ser roubado, ser algo muito evidenciado, né? É algo muito claro, muito evidente. Cadê o nosso amigo aqui? Ele está por aí ainda? Tá aí, ó. Ah, tá. É que eu não tô vendo ele aqui. Mas, enfim, a questão é justamente isso, porque ele é regido pelo planeta Shani, que está sendo aspectado, né, pelo planeta que está causando o eclipse solar aqui, né? Observem aqui que 1 grau e 31 e 8 graus e 53, ou seja, depois de uns 5 dias, na medida que esse planeta não é tão rápido como esse, né? Na verdade, ele tá indo para lá, mas mesmo assim ele vai causar um eclipse parcial, diferentemente do que havia acontecido na lua cheia anterior, né? Onde houve um eclipse total. Para haver um eclipse, né, na verdade, é preciso que haja uma distância, uma longitude entre esses planetas aqui. Os planetas que causam eclipse são Queto e Uraho, tá? Então, quer dizer que quando esse planeta, o Sol, né, ele se encontra com esse ou com esse durante o trajeto dele, durante a órbita dele, ele vai causar o efeito do eclipse, né? Agora, você poderia questionar, né, ou então justificar, argumentar que mas peraí, o eclipse acontece por causa da sombra da Lua sobre a Terra, ou então da sombra da Terra sobre a Lua e assim por diante. Na verdade, isso é o que os cientistas dizem, né?
Mas do ponto de vista, vamos dizer assim, que nós estivéssemos numa outra instância, né, que nós não estivéssemos envolvidos diretamente no fenômeno, né, porque nós só somos passageiros, né? Nós somos hóspedes. Se nós fôssemos realmente, estivéssemos na parte de cima do universo, nós veríamos uma outra coisa, que é o que está escrito nas escrituras, né? O que está descrito nas escrituras. Mas o que interessa realmente é o sentimento que isso manifestaria na pessoa, que eu estou falando aqui, que o Guilherme ele vai ter que ter esse tipo de situação, né? Ou seja, de se sentir eclipsado, né? De se sentir furtado, né? De se sentir roubado, né? E isso vai ser uma coisa muito importante, né? Vamos dizer assim, desprogramar isso, né? Polarizar isso, inverter, né, essa situação, porque essa é uma coisa, um sentimento bastante claro, né? Bastante evidenciado. Uma coisa que também ele mostra aqui, não, é justamente a questão da realização de desejos, né? Por quê? Porque o regente dele, né, o que é esse planeta com 13 graus e 48 minutos, ele é o regente, né? Justamente porque aqui aparece 3 graus e 52, que é regido por esse planeta. Olhando lá naquele PDF número 3 que eu mostrei para vocês agora há pouco, você vai ver que essas 11ª casa é justamente a casa dos desejos, o que quer dizer justamente de que o Guilherme é uma pessoa que quando tem um desejo, quando tem uma vontade, vai até conseguir, né? Ou seja, é uma pessoa que vai em busca daquilo, né? De qualquer forma, até obter aquilo, né? Ou seja, a realização do desejo dele é uma coisa muito evidente, né? Também na vida dele. Isso ficou mais claro, mais evidenciado também, justamente por alguns motivos. O primeiro deles é que a própria 11ª casa está sendo aspectada pelo próprio regente dela, e porque também ele tem um Rahu no Lagna aqui, ou seja, um Rahu no ascendente. Isso é importante porque com 3 graus e 52 e o planeta aqui, Rahu, né, com 1,31, quer dizer que havia uma pouca distância dele para com a longitude, o grau que aparecia no Lagna, no ascendente, né? Então, quer dizer que isso ficou muito, muito forte, porque esse planeta, ele adquire a personalidade, os trejeitos da posição do regente dele, que é justamente esse daqui, tá? Interessante que, é claro, né, que o Guilherme também vai ter uma certa dificuldade na questão de relacionamentos, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque a gente havia observado ali naquele PDF número 3 que a 7ª casa é a casa de relacionamentos, né? Onde ele tem 3 planetas extremamente adversos aqui. Não nem tanto o Sol, tá? Porque o Sol ele está posicionado na mesma casa que ele já rege, né? Ou seja, ele já rege a constelação de Shinra, que é Leão, está na casa de Leão mesmo, né? Então isso é bastante positivo. Mas o Mangal aqui, Marte, né, que é um planeta que quando a gente olha naquele PDF número 5, ele rege a questão da raiva, da agressividade, o que naturalmente torna a situação bastante difícil. Agora, tem uma coisa aqui, o Ketu também não é fácil tê-lo ali, tá? Porque é preciso entender aqui que uma pessoa que tenha nascido depois do inverno, aqui para quem nasceu no hemisfério sul, tá? Uma pessoa que tenha nascido depois do inverno, que está no hemisfério sul, ele vai ter o dia muito mais curto de uma pessoa que tenha nascido no hemisfério norte. Isso para quem está no hemisfério sul. Por quê? Porque o dia, como está perto do inverno, o dia fica mais curto. O que quer dizer que realmente o Sol deveria estar se pondo nesse momento, tá? Note aqui que ele está um pouco mais para cima da linha do horizonte, porque ele estava com 3 graus e 52 e ele estava com 8,53 aqui. Agora, o Sol é um planeta muito ígneo, é um planeta muito fogoso, né? Então, ter um planeta de fogo, né, numa área de relacionamento não é nada fácil, tá? É claro que provavelmente, né, a pessoa teria tido digamos, uma instrução, não vamos dizer instrução porque, mas um exemplo, né, do pai para seguir, né, essa questão de relacionamento e ter esse assunto bastante dificultado aqui. Agora, a outra questão, então nós temos uma questão que nós chamamos de evidência, né, sempre procuramos vários tipos de evidências. Essa é uma evidência que a área de relacionamento vai ser difícil para o Guilherme, né, porque ele vai ver que nos relacionamentos, de uma forma geral, sempre tem muita agressividade, né? Então, ele é uma pessoa do tipo do deixa disso, né?
não que ele não possa ser atacado pelo mesmo problema que ele tenta evitar, né? Essa é uma evidência, mas a evidência principal é justamente de que o Guilherme, por ser do gênero masculino, tem esse planeta como um planeta que a gente chama de um graha karaka, ou seja, um planeta que é um indicador da questão de relacionamento. E aqui ele está numa situação bastante difícil, né? O planeta Vênus, tá? O planeta Vênus que representa justamente para, como eu disse, para os homens, né, a questão afetiva, ou seja, os prazeres, o aspecto feminino, a ideia do feminino, né? Então, essa questão do prazer foi bastante dificultada aqui, né? Justamente porque também ele recebe aspecto do próprio regente dele, que é o planeta Saturno. Mas, enfim, eu já falei demais. E vamos, até tem outras coisas ali também do Gaja Keshari, mas vamos a algumas impressões aqui. Vimos alguma outra coisa interessante aqui no mapa do Guilherme? Guilherme Romão Blasioli. É interessante. Professor, desculpa, falar. assim, Tinha a Pode questão falar. do... que tinha observado essa questão que no regente dele, ele questionou sobre a missão de vida dele, né? Então, a gente fala sobre esse regente, além da questão dos desejos, né, que o professor comentou, essa é uma casa que fala sobre fraternidade, sobre o humanitarismo e tudo mais. E a gente vê que tem uma dificuldade aí de relacionamento, né? Que que a gente pode evidenciar aí através da Bava 7. Então, alguma coisa aí relacionada ao que aconteceu com o pai ou até que refletiu aí na sua personalidade, que você costuma ser, vamos dizer, um pouco autoritário, talvez ter um pouco de agressividade e até ser bem controlador nos seus relacionamentos. E isso acaba repelindo as pessoas, né, com quem você se relaciona. E isso pode te trazer algum sofrimento na questão de pertencimento. Você não se sentir pertencente a algum grupo. E isso acaba que dificulta ainda mais essa forma de se relacionar com todos, não só com um cônjuge, vamos dizer assim. Então, esse seria um ponto central da sua existência, desenvolver essa habilidade, do meu Interessante. ponto de vista. Não, tá certo, Daiane. Só tem uma coisa aqui que eu acho que é interessante. Uma coisa é ser o controlador, mas eu tenho a impressão que aqui, eu acho que é o contrário, viu, Daiane? De ser controlado? De precisar ser controlado, ou seja, precisa alguém que manda nele. É interessante isso, tá? Quer dizer que, na verdade, é uma coisa que quem deveria dizer isso é o Guilherme, não sou eu, né? Mas É. eu tenho essa impressão, tá? Que deveria acontecer um fenômeno desse tipo, tá? Ou então se relacionar com pessoas que ficam tentando controlar sempre, né? Sabe, é assim, você respirou assim por quê? O que que você está pensando? Eu quero, tipo, as pessoas querem controlar até o seu pensamento, sabe? E Isso, essa forma de se relacionar está ligada à ancestralidade, né? Algo que ele vem repetindo de padrões que ele observava, né, com os ancestrais dele, né? perfeito. Talvez até mesmo com o pai, né? A É questão da isso, alma. exatamente. É isso que eu estava dizendo da questão do pai, viu, Simone? Porque provavelmente ele deve ter visto isso acontecido. Pode ser que tenha sido justamente ele invertido isso, ou então ele adotado esse exemplo aí, tá? Mas não há Ele disse que dúvida. o pai dele cuidava dele, mas ele era um pouco bravo, né? O Guilherme. Porque tem Perfeito. essa questão do regente da 9, que é a casa do pai, ser o Shukra, e ele tá numa condição muito ruim ali, né? Industana e Nitya. Então, essa questão do afeto foi realmente um problema para ele, né? Talvez tenha sentido algum tipo de rejeição, alguma coisa assim. E aí eu acho que isso reforça aquela questão do não pertencimento, sabe? De alguma forma. Dele sentir, ter essa ferida aí muito Acho que profunda nele. o medo da rejeição, isso pode ter afetado ele realmente. E é interessante também observar, Horácio, que Chandra e o Guru
formam esse Gaja Keshari, né, que você falou por alto, mas no Navamsha eles estão Nietzsche, né? Talvez ele tem uma assim uma inteligência assim é, muito forte, uma inteligência emocional e discernimento e tudo, mas talvez falte essa confiança nele, né? Na questão É, aí. os dois planetas estão em posição muito difícil, realmente, e isso pode dificultar vários setores da vida dele, né? Mas enfim, já o tempo dele já passou. Só dá mais um minuto só para ele falar alguma coisa e vamos passar para o próximo. O Guilherme está Fala aí aí, ainda? Guilherme. Aí sim. Ah, Tô aqui. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? sim. Sim. Agradeço aí pela oportunidade. Obrigado, Horácio. Obrigado a todo mundo aí, Simone, Daiane. Realmente faz muito sentido, assim. Eu sinto essa questão de uma certa dificuldade de relacionamentos. Às vezes pessoas querem dominar ou querem ser mais autoritárias comigo. Às vezes é o contrário. Tem um pouco disso. Tem uma certa influência, assim, na questão do pai, porque ele meio que eu me reflito nele assim, né? Porque ele é um exemplo para mim assim, então tem essa questão. Fez sentido. Eu tenho uma dúvida, no caso, teve uma vez que eu fiz uma outra avaliação também, e aí ele disse que o Guru e a Lua aspectando o Shani, a missão de vida seria ensinar pessoas. Vocês concordam também? Não, porque o Guru ele perde de Gibala aqui, ou seja, ele está na quinta, né? Está sendo aspectado por um planeta maléfico, apesar de ele também sendo aspectado pelo próprio Rahu, apesar de ele estar formando um Gaja Keshari, ele não tem de Gibala aqui, né? Então, e além de que também, na verdade, você é regido pelo Shani. Agora veja, assim. Não é que a gente tá. Sempre a gente acha que, por exemplo, quando a gente vê planetas em Nietzsche, né, uma posição extremamente difícil. Aqui nós estamos vendo 3 planetas em posição Nietzsche. Então isso já começa a interferir em várias coisas, né? Ou seja, o planeta, quando para aparecer em posição Nietzsche, a pessoa tem que ter feito bastante coisa por muito tempo, né, para desgastar os caracas dele para ele aparecer, para a pessoa nascer quando o planeta estivesse em posição Nietzsche, né? O Guru aqui, que é o que você está se referindo, né, ou seja, o planeta mestre, ele está em posição Nietzsche, né? Então quer dizer que isso deve ter afetado bastante a circunstância dele, os caracas, os assuntos que ele rege, para ele não ser um planeta, digamos, que você pudesse ser arquetipado por ele, ou seja, que você pudesse estar dentro da estirpe dele, tá? Porque você é regido pelo Shani, apesar de ele estar posicionado num dos signos que é regido pelo Guru, tá? Vamos para o próximo, então? Quem que vai ser o... Agora ele está no Dasha de Shani, Dasha e Bukti, né? Hum. Isso favoreceria ele buscar essas questões aí do Shani, né? E Sim, de... mas é uma coisa interessante, Simone, porque você vê, né? Eu sempre falo, nós precisamos de dias e dias e dias, semanas, se não anos, para decifrar um mapa. E a gente só tem 20 minutos, então a gente não pode ficar abrindo demais, né? Justamente Professor, quando. mas só então para fechar com uma pergunta que ele fez, tá? Que ele perguntou sobre dons, habilidades. E aí o Budi dele não deixa de estar numa condição muito boa em relação a Arashi, né? Sim, Então, com certeza você é uma pessoa de muitas habilidades. sim. Habilidades técnicas, né? E até habilidades aí usando os caracas da Bava para transformações, para transmutação. Então, se você se empenhar no autoconhecimento, no desenvolvimento da espiritualidade, você pode ter uma facilidade aí em identificar meios dessa transmutação emocional, de repente.
Mas ou a, assuntos místicos. mas a Daiane já tinha falado logo de cara, né, a questão do Dharma, que está relacionado à questão do pertencimento, né? Então, justamente isso, né? A questão dele se deveria se focar, né, no sentimento de pertencimento, né? Esse seria o objetivo central da existência, pelo menos enquanto ele estiver nesse corpo, né? Qual que é o próximo mapa, então, Simone? Obrigado. Não, obrigada, Guilherme. Agora a Solange. Acena aqui Solange. para ali, a Solange está aí. Solange Masai Tamura, 31 de janeiro de 75. Deixa eu dar uma olhadinha antes. Regida pelo Shukra. Perfeito. 8 graus, 47, 1 grau 40, 25 e 50. Certo. É, tá. Ok. Essa pessoa ela é marcada pela questão intelectual, né? Ou seja, uma pessoa que tem uma capacidade de entendimento, né? Uma capacidade de compreensão, uma capacidade intelectual realmente bem forte, né? Por quê? Porque se olha lá no PDF número 3, né? Como a gente viu anteriormente, né? A quinta casa, que é onde tem mais planetas, incluindo que tem dois regentes, aliás, o regente dela, né? O regente dela se refere a esses 17 graus e 11 que é regido por esse planeta que está na quinta casa, sendo que ele está em conjunção com o planeta que rege a inteligência, né? Naquele PDF 5 a gente já havia observado isso. Então quer dizer que ela tem a casa da inteligência, o regente dela está na casa da inteligência, e um planeta o planeta que rege a inteligência está na casa da inteligência, o que vai fazer com que essa pessoa seja realmente notável no quesito da inteligência, né? Realmente seja bastante fortalecido, né, esse assunto, né? Agora, outro dia mesmo me deparei com essa questão, né? Falei assim, você é uma pessoa muito inteligente, daí a pessoa disse, mas eu não acho que eu sou. Mas aí tem uma inteligência que é específica, né? Uma inteligência realmente que ela é realmente específica. Agora, é claro, aqui tem uma coisa interessante que eles chamam de Parivartana, né? Ou seja, esse planeta rege essa casa e esse planeta rege essa casa. Então, eles estão invertendo essas relações aqui. Isso significa que a pessoa deve ter um tipo específico de inteligência relacionado com a espiritualidade, com a religião, tá? Estou falando da Solange, né? Ao mesmo tempo em que haveria uma espécie de negação religiosa, né? O que que é negação religiosa? A negação religiosa é uma coisa que faz com que a pessoa se envolva com o processo religioso, né? Mas daqui a pouco está vindo alguma coisa que ela vai negar. Não, isso daí eu não vou aceitar. Aí vai para outro, né? E aí daqui a pouco vê de novo alguma coisa que não aceita e assim vai indo, né? De um para outro. Quer dizer que tem interesse, atrai, mas também sente repulsa. Percebe? Então a Solange depois vai poder confirmar todos esses assuntos aí, né? O que que nós tínhamos aqui? Deixa eu ver. Sim, é regida pelo Shukra, né? Perfeito. Sim, a questão do misticismo, né? Que ficou muito forte na Solange, né? Ou seja, uma pessoa muito excêntrica, né? Pessoa muito diferentona, né? Do resto das outras pessoas. Pensa de forma diferente, muito intuitiva, muitas premonições, né? Esse tipo de coisa, então, aconteceria com frequência, né? Naturalmente, também aqui a mesma coisa aconteceria com o pai, né? Ou seja, não foi fácil a relação com o pai, porque o Súria, né? Tem duas evidências aqui. Súria sendo aspectada pelo Ketu, né? E a nona casa, que é a casa do pai, né? Tem um planeta aqui, maléfico, que é o planeta Shani, né? Chandra também está na 12ª, né? O que quer dizer que realmente essa questão com a mãe não deve ter sido nada fácil também, né? Porque a 12ª é uma casa de perdas, né? O que também fortaleceu a posição do planeta Budi na quinta casa, porque isso fortaleceu porque ele é o dispositor da Lua, né? O que que nós temos aqui, então, a mais para Solange, hein, pessoal? Pode-se dizer que esse Budi, o Horácio, ele pode ter sido é, a criança, a infância, né? Ela pode ter passado por esses conflitos tanto com o pai quanto com a mãe.
né? Porque ali esse Budi está retrógrado, então meio que ele está vindo, o sentimento que ela pega ali em relação à Bava 4 ainda, um residual ali com o pai, né? Ele fica quase ainda em combustão ali. Sim, sim, realmente, a Simone falou certo. Eu só teria que olhar as efemérides, mas não vou procurar, porque vai levar muito tempo. A gente não sabe, porque a Simone tocou num ponto interessante, que é a questão do grau desse planeta, tá? Esse assunto, esse número que aparece aqui com 1,40 graus e tendo ainda uma letra R do lado dele aqui, né? é, faz com que esse planeta se tornasse um planeta retrógrado, né? Ou seja, ele estava entre o Sol e a Terra, né? E a Terra estava mais veloz do que o planeta Mercúrio. Por isso que esse planeta entra em posição retrógrada, né? Esse planeta está retrógrado justamente porque ele estava do outro lado do Sol, no nosso sistema solar, tá? Então, isso que faz os movimentos retrógrados. Porque, na verdade, não existe movimento retrógrado, né? O que existe é uma percepção retrógrada, mas os planetas continuam avançando. É uma questão de referência, né? Mas a Simone falou certo, porque 1,40 graus teria que procurar nas efemérides se ele havia, se nesse caso, né, ele estava saindo daqui e veio para cá, ou se ele já estava aqui e voltou para cá, né? Ou seja, se ele já estava nesse signo e foi voltando para cá, ou se ele estava aqui, veio para cá e está voltando para lá, tá? Esse tipo de movimento, né, que a gente chama de movimento Shakta, ele tem uma variação muito grande, tem vários tipos de denominação e que poderiam gerar diferentes tipos de efeito, tá? Agora, a Simone também comentou uma coisa interessante, que é justamente a questão intelectual, a questão da criança da pessoa, não só a questão da infância, né, mas a fase infantil dessa pessoa. Coisa que eu tive observando ali, né? Realmente, a Solange nascendo em 75, em seguida, em 77, ela foi regida justamente por Mangal, que é um adversário do regente dela, tá? Ou seja, ela deve ter tido problemas com irmãos, né? Afetando, então, essa questão da infância dela, né? Isso daí que a Simone disse é pertinente, tem uma outra evidência na segunda casa dela, tá? Porque na segunda casa dela, que é a casa da infância, tem o planeta Arahu, que é um planeta muito turbulento e que nessa posição muitos mestres consideram que ele estaria em posição Nietzsche, o planeta Arahu, tá? Nem tanto assim, né? Justamente porque o dispositor dele está numa posição até relativamente positiva, só que nesse caso ele perde também todo o Digbala dele, já que ele está na terceira, tá? Mas, de toda forma, isso dá. A Solange, né? Deve ter muita força nos braços também, né? Além de ter muita inteligência, também deve ter muita força, né? Mas a questão paradoxal também é bastante evidenciada aqui, justamente porque esses dois planetas estão um de frente para o outro e eles são muito inimigos entre si, né? Que mais que nós temos aqui? Ela questionou, professor, sobre a dificuldade de constituir uma família, e de ter filhos. Isso pode ter a ver com essa questão da infância toda ali representada pelo Uraho, além do Surya ali na Bava 4, que já indica aí que não teve muita harmonia no lar, principalmente em relação ao pai. E aí isso já manda uma mensagem para a mente de que constituir uma família pode não ser tão bom assim. E além do guru tá em Caracabavanassi ali prejudicando a questão de filhos, talvez? É bem correto isso. A gente havia comentado, Daiane, que o Surya tá ruim aqui, primeiro porque ela nasceu perto de meia-noite, né? Porque quem nasce meio-dia tem o sol muito forte, quem nasce à noite não tem ele forte, ao contrário, né? Porque ele está justamente do lado oposto do meio-dia, né? Então, naturalmente, ele faria com que ele perdesse toda a força solar, né? Então, os assuntos do sol já ficaram difíceis aqui nessa situação que está justamente na casa de família, né? Ou seja, houve uma interferência do pai, né, da família do pai, que não foi positiva. E como foi comentado anteriormente, Chandra, que você olha lá no PDF 5, representa justamente os assuntos relacionados à mãe, que estão justamente na 12ª, que é uma casa de perdas, né? Então, naturalmente, nem a relação com o pai nem com a mãe foi boa,
então afetou a questão familiar. Mas a questão central é de que, apesar do planeta Shani reger a quarta e a quinta, ou seja, ele é um Yogacara, com um Raja Yoga muito poderoso, está em posição Raja Yoga, ele acaba afetando a posição da quarta bhava, porque ele fica na oitava, fica na sexta em relação a essa casa, ou então oitava em relação, dependendo da contagem, como é que ele está. Ou seja, a posição relativa dele é a oitava e a posição relativa da casa em relação a ele é sexta, né? Então, nenhuma das coisas seria favorável em relação a essa questão de formação familiar, tá? E É, aí isso pode ir de encontro que ela também questão de fluidez na vida, né? O que não sei se está correto observar dessa forma, professor, mas o regente dela está na Bava 5. Então, ali indicando que ela deve buscar essa questão de expansão de consciência, ainda mais ali cercado pelo Graha que rege o intelecto, o Graha que rege a questão da espiritualidade, ela entender que ela é muito além desses desejos, dessa questão toda que ela está buscando, e ela tem dessa expansão de consciência, é isso, assim, tudo na vida dela parece estar direcionando para que ela trabalhe isso, né, essa questão. provavelmente a Solange já deve ter se envolvido com crianças, né, com educação de crianças, alguma coisa assim, né, porque realmente nessa posição que está aqui, né, ela realmente tem tudo para que esse tipo de questão relacionado com iniciar a inteligência, né, iniciar algo que aumente, que expanda a inteligência das pessoas, né? Por isso que nós estamos falando aqui, trabalhar com a inteligência aqui, seria uma coisa muito evidente na vida dessa pessoa. Ela deveria estar fazendo isso, porque se ela fizesse isso, ela seria uma pessoa muito satisfeita na vida, não é verdade? Ela teria essa capacidade de até de influenciar as massas nessas questões, Horácio, trazendo novas ideias, forma de expandir a consciência. Na verdade, isso aí que você falou estaria relacionado mais com a décima, mas como o regente da décima está na 12ª, né? Ela teria essa sensação de que, que perdeu alguma coisa, que alguma coisa está faltando. Isso dificultaria essa questão que você está comentando, Simone, Expansão. né? E o Parivartana em si, tendo de um lado o Guru e o Shani do outro, geraria algum tipo de paradoxo na percepção dela? Isso De... daí que você comentou é uma coisa interessante, Simone, porque você foi comentado aí, né, da questão do cara acabar a Vanessa do Guru, né? Isso é uma coisa, né? Ou seja, já houve uma afetação na quinta casa, né? Porque houve uma sobreposição de caracas do assunto que o Guru rege com os assuntos que a Bava rege. Mas a questão é que as escrituras comentam que, eventualmente, quando você tem planetas que não combinam, que não são do mesmo, não estão no mesmo grupo, né? No Naishargika, na quinta e na nona casa, que são a base das Bhavas Tricona, ocorre uma espécie de distúrbio, né? Um curto-circuito na nona bava, tá? Então, quer dizer que tem benefícios num determinado aspecto, mas tem malefícios no outro aspecto, porque o cara acabava a náusea, mais a questão do Naishargika, tá? Então, poderíamos esperar, porque a pessoa sendo regida pelo Shukra, né, nós sabemos que o Shani vai ser superior aqui, e o Guru ele vai ser inferior aqui nessa circunstância, né? Além de que também, né, como nós estamos vendo, ele está causando um efeito de Shakata Yoga em relação ao Achandra, né? Então, isso ficou evidente que o Guru não está posicionado de forma positiva aqui, está afetando a posição do Shani, que está na nona, né? Vamos deixar então a Solange falar alguma coisa? Fala aí, Solange. Abre o Olá, microfone. boa noite. Obrigada, né, pela essa oportunidade. E, assim, essa questão da infância hoje, essas dificuldades, né, até observando o mapa, ele fica até muito claro para mim. Eu tive aí uma revelação, não sei, nesses últimos meses com relação a esse tema. Eu já vinha trabalhando há muito tempo questão de abuso, né, que eu nem me lembrava. E, enfim, isso mobilizou muito, né, da minha vida, é, dos meus relacionamentos, como me relaciono, inclusive, com o masculino. Então, eu acredito que tem tudo a ver com esse mapa.
De fato, eu fui uma pessoa muito intelectual, né? 23 anos no mundo corporativo, até que no ano passado eu, enfim, não, fiquei esgotada mesmo, mas sempre atuei em áreas assim, na parte financeira pesada, que exigia realmente muita força mental. E a parte e que entra, e que muitas entrava até muito em contradição com o fascínio que eu tenho com todo esse mundo espiritual, místico, holístico, né? E 2, 3 anos para cá eu vinha já me preparando para fazer uma transição, me formei em constelação familiar, estou atuando, começando, né, obviamente, terminei a clássica no passado e estou começando a atuar nessa parte, mas também é correto, sim, que eu embrenho em um projeto, principalmente nessa parte relacionada à espiritualidade, eu me encanto e algumas vezes, rapidamente, eu esvazio, né? Então, meu desafio agora é tentar manter aí uma constância e o encanto, né? Pelas novidades e por essa nova fase que eu estou iniciando. Uhum. O caso de ela estar sendo regida por Shani nesse ciclo e o Shani está transitando pela quinta é significativo, porque nesse ciclo que ela está, que começou ano passado, em novembro do ano passado, e vai até o começo de 2025, o Ketu vai ser o subregente que está na oitava e também está na 12ª em relação ao regente. Isso tem uma relação direta com a posição de Chandra, né, a posição da Lua, né, porque o sentimento de perda que ela tem é muito forte, né, a sensação de que perdeu alguma coisa, de que alguma coisa está faltando é forte. Isso seria, esse período, né, estaria relacionado com essa questão do desenvolvimento do desapego, não é verdade? Vamos para o próximo, então, e último, que Vamos. é o Maria Emília. Maria, Ma, Ma- Maria Emília. Marimília. Marília. Maria Emília Rodrigues Labertucci, 16/11/74, 1h30 da manhã, Belo Horizonte. Mas italiano não poderia, né? Perfeito. Questão com irmãos aqui, né? Situação com o pai difícil, né? Com a mãe também, né? Tanto com o pai como com a mãe. No caso aqui, o Súria, né? Que é o regente, porque está com 21 graus e 36 no Lagna, sendo regida por Súria, que está na terceira, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque todas essas pessoas que têm um Súria, regidas por Súria, né? E aí o Súria aparece na terceira bhava, né? Significa que a relação do pai dela com os irmãos, né? Foi bastante complicada, né? Ou seja, deve ter tido bastante irmãos, o pai, né? Deve ter tido bastante irmãos e deveria ter acontecido muita coisa ali. Aconteceria alguma coisa também com a mãe. Isso é interessante, né? Porque a mãe aqui aparece, ou não a mãe, né? No caso, o planeta que representa a mãe, né? Isso daí é uma coisa interessante, porque eu estava comentando isso com uma pessoa justamente hoje, isso aí justamente hoje. Nós estamos vendo um mundo, né? Nós estamos vendo paredes, casas, famílias, pessoas, árvores, a natureza e não sei o quê, só que isso são, na verdade, informações, né? Para você estar vendo, você está usando os seus sentidos, né? Não vamos ficar explicando cientificamente, mas a ciência diz que isso não existe, que na verdade a matéria é energia, né? A matéria não é uma coisa sólida, matéria é um conglomerado de energia, né? Então é simplesmente algo sutil, né? Aparentemente parece ser sólido. Mas na nossa mente, no nosso cérebro, né, existem palavras, né? E essas palavras estão impregnadas em um determinado sentimento ou emoção. Então, no final das contas, o que cria a realidade são as nossas emoções, né? E então, nessas palavras aqui são simplesmente informações, né? E essas informações estão impregnadas de emoções.
No caso aqui, nós teríamos o pai, que nada mais é do que uma informação. Eu posso achar que meu pai é aquela pessoa física que fez isso, aquilo comigo, que era assim, 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 né? Então, isso é uma coisa. Mas só que, do ponto de vista da eternidade, né, o pai é simplesmente uma palavra, né? Assim como a mãe é também, né? Mas só que nós formamos opiniões, nós guardamos sentimentos em relação a essas palavras, e depois, quando palavras que são regidas por esses planetas aparecem na nossa vida, nós reagimos de forma condicionada. Bem simplificado, bem resumido, né? Tudo isso para dizer que o Sol está em posição Nietzsche, em posição de debilidade, e como está na terceira casa, que é a casa de irmãos, né? Isso significa justamente de que o pai dessa pessoa teve irmãos e teve muitos problemas com os irmãos, certo? E que naturalmente ela também vai ter que trazer esse mesmo tipo de situação aqui, nessa existência, né? Nessa vida. Da mesma forma que a mãe, né? Agora, interessantemente, né, de que a Lua, aqui no caso, que representa a mãe, esse aqui que está com 25 graus e 52, está numa posição também Nietzsche, numa posição de debilidade, o que explicaria de que a Mari Milha é uma pessoa muito irritada, né, muito hipersensível, né? E tendo um Rahu aqui em conjunção não facilitaria nem um pouco as coisas, né? Porque tornaria a mente da pessoa muito turbulenta, né? Mas o que é interessante mesmo é você ter o Shukra em conjunção também, né? Ou seja, o Vênus na conjunção também. O que significa isso? De que eventualmente poderia ter havido algum tipo de situação afetiva que poderia também ter uma situação meio complicada. Eu diria o seguinte, aqui tem uma coisa que ele chama também de Parivartana, né? Então quer dizer que deve ter tido alguma coisa assim, de ter uma espécie de amor e ódio, tá? Entre a mãe, alguma coisa assim, tá? Então isso também deveria ter sido observado na relação da mãe da Marimilha com a mãe dela, ou seja, com a avó da Marimilha, né? Então deve ter sido observado isso, e posteriormente ela também vivenciaria uma experiência muito semelhante, porque o Rahu representa justamente a ancestralidade, não é verdade? Além de que também, né, o Guru, numa posição dessa aqui, né, todas as bhavas de Kama Trikona estão sendo ocupadas, sendo que o Guru perdeu totalmente o Digbala dele aqui. Portanto, a questão, apesar de ela se dar muito bem, ou seja, ser muito bem aceita, né, na relação com professores, com mestres e tudo mais, esses mesmos tenderiam a frustrar esse tipo de relação também na vida dela, não é verdade? O Shukra e o Chandra aqui, eles estão bem fortes na questão de Digbala, né? Vamos verificar isso daqui. Shukra tá ali, Chandra tá, 5, 7, 9, perfeito. Uhum. Sim, então não há dúvida nenhuma, né, que essa questão da busca pelo prazer vai ser muito proeminente, né? Vai ser muito visível, né? Porque as 3 bhavas tricona, a terceira, a sétima e a 11ª estão sendo ocupadas, não é verdade? Que mais que nós Maria é temos? uma pessoa rebelde também, Horácio? O quê, Simone? Não entendi. Fala de novo. Faria dela uma pessoa rebelde, É, esse Súria e Mangal ali em Tula, esse sentimento de ser injustiçada. Ela quer buscar pela harmonia e paz, mas ela mesma, de repente, cria todo esse ambiente agressivo e esses conflitos aí. Filha de pais autoritários, filha de Muito, pai muito bem autoritário. observado. Não, veja, uma É, coisa que a Simone está falando, eu concordo com isso. É claro que a gente vai justificar, né? Eu sou um produto do meio, né? Meu pai que fez isso comigo, minha mãe que fez isso Não, comigo. não, não, eu sou psicóloga, né, Horácio? Aí não tem jeito. Mas Mas a característica de pai autoritário é gerar filho rebelde. Isso é, né? E é bom, uma contrapartida, né? é claro, né? O que eu estou falando é o seguinte, né? A gente, para a gente continuar fazendo coisas que a gente não devia estar fazendo, a gente vai justificar, né? A nossa mente já tem as coisas certinhas, né? Para a gente continuar fazendo o que não era para a gente estar fazendo, a gente está fazendo. Sim, sim, é uma luta, né?
Então, assim, a gente já tem tudo na ponta da agulha, né? Assim, conforme surgir uma questão, eu já tenho, eu sou assim por causa que porque fizeram isso comigo. Então, por isso que eu sou assim. Agora, isso não interessa, assim, para a questão kármica, né? Ou seja, o cara veio aqui, tipo, veio fazer uma prova, né? Aí tinha uma nota de corte lá, o cara não passou, falei assim, a culpa não é de quem criou a prova, entendeu? A culpa é nossa mesmo, que não estudamos o Eu não tenho suficiente, né? estudado. Isso é fato, né? Então, essa que é a questão aqui, né? Assim, não importa tanto a justificativa, estava muito errado, estava muito difícil, estava muito fácil, ou porque não sei o quê, porque não sei o quê, mas isso não vai passar a gente de ano, né? Então, não Sim, interessa tanto a justificativa, mas sim refletir sobre isso, né? sim, Ver o que que eu posso fazer em relação a isso, qual é aonde que eu tenho que polarizar, onde que eu tenho que consertar, né, para melhorar? Porque a espiritualidade, ele se baseia no processo do aperfeiçoamento, né? Ou seja, eu tenho um defeito, eu reconheço esse defeito, então como é que eu faço para minimizar esse defeito, neutralizar esse defeito, né? E até polarizar, ou seja, transformar em algo positivo. Isso é espiritualidade, sem dúvida. né? Agora tem gente que acha que espiritualidade é acender incenso e ficar cheirando ele. Ou então tem gente que bota um japamala no pescoço e sai cantando um mantra por aí, né? E acha que está espiritualizado, né? Então, espiritualidade para nós é isso, né? Não ficar justificando. Que mais que Sim. nós temos aí que mais que nós tínhamos no caso da Mari Milha? Mari Milha. Acho que o tanto de mágoa que ela carrega, né? É uma pessoa que tem muita mágoa, muito ressentimento, né? E isso é meio que o gatilho para suas explosões emocionais, sua irritabilidade, porque tudo que tem um gatilho ali com algo que você já viveu, alguma mágoa que você carrega, você já explode, já Pode. passa o trator em quem estiver na frente. Agora eu acho que a Daine resolveu o caso, né? E dos dois lados, né? Porque se a gente for pensar, com a relação com o pai, eu tenho Áries, né? Então, é um embate, né? E isso é uma questão. Com a mãe, é uma hierarquia mal colocada, né? Assim, uma mãe, às vezes, muito se colocada num papel de fraca, que ela não é uma mãe forte. Mas Então, eu acho assim, que é uma Marilia, luta dos dois lados. Sabe quando... o que que acontece na questão kármica? Você só tem a mãe e o pai que você tem, justamente porque você tinha que tê-los. Tipo, é o que você merecia para Certeza. poder desenrolar o seu karma. Com certeza, e Então, sou muito assim, grata, e sou é muito que, grata. é que às vezes, acho que o professor quis dizer aí no início, às vezes a gente perde tempo querendo decifrar de onde vem cada coisa, sabe? Isso vem porque meu pai era assim, minha mãe era assado. E a gente perde tempo de estar ali dentro, olhando para dentro de nós mesmos, sabe? E resolvendo aquela questão e aprender principalmente sobre perdão. Eu acho que vai destravar muita coisa na sua vida, Sim, porque muitas aprender o que transformações é na vida. perdão, né? Aprender o que é perdão, se perdoar. Então, ver que na realidade não tem o que ser perdoado, não tem o que perdoar, não existe essa E necessidade. uma coisa que está relacionada a essa bava 3 dela, que é a busca pela harmonia, é uma coisa que você não está praticando. Se você fica remoendo mágoas, você não tem paz interna. Como é que você vai vivenciar a paz e a harmonia, sendo que você não cultiva ela dentro de você, né? Se você ficar remoendo essas mágoas e não souber perdoar, né? Sim, e com relação a pai, teve um irmão só, Horácio, não foram muitos não, sabe? Meu pai, assim, um QI muito alto e acabou que gerava muita dificuldade com o irmão dele. E no lado da mãe, sim, foram 6 tios. E antes de nascer, eu tive um dos tios que faleceu. Então, isso para minha mãe foi um choque, assim, antes, acho que, sei lá, vou chutar aí uns 7 anos antes né, de eu vir ao mundo, a minha mãe teve essa perda, que eu acho que foi uma perda significativa para ela. Eu acho não, com certeza. Isso também influencia. E com relação à irmã, que eu vejo também, assim, esse Marte, né, e etc., é uma relação de muito, assim, tem muito respeito,
mas é uma relação combativa. Às vezes ela acha que ela é a mais velha, né? Então, assim, muitos exercícios de perdão, com certeza. Muito Com bom. certeza. Bom, Sempre feito há 20 anos. não se pode dizer que a gente não tentou. Simone, na semana que vem, como é que a gente está? Nós vamos reduzir as nossas lives de segunda-feira do grupo 6, né, para uma só ao mês, e nós vamos fazer uma live pro pessoal dos cursos, né? Qual que vai ser? Vai ser a primeira semana, a primeira segunda ou a última semana, a última segunda? A gente estava remarcando para a última segunda do Última mês. segunda-feira, perfeito. Tá, combinado. Tá certo. E as lives de quarta-feira continuam normalmente. Perfeito, perfeito. Então tá. Pessoal, então, muito obrigado pela presença de você, pela paciência, né, de vocês, né, porque, nossa senhora. Ô, então, até a quarta-feira, né, pessoal? Até a quarta-feira que vem, onde nós vamos estar nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigado, então, até a quarta-feira que vem. Até mais. Boa noite, pessoal.